Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fiostata. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer essa linda bolsa de crochê. Ela é uma bolsa de tamanho pequena, mas eu ensino vocês a fazerem maior ou até mesmo menor, caso você queira. Ela acompanha duas alças, uma maior que é de corrente e uma menor que é de crochê. Você pode optar por utilizar apenas uma ou as duas mesmo, mas se você não gosta de alça curtinha, você pode colocar uma maior, seja ela de corrente ou de crochê. Essa bolsa que eu ensino para vocês, ela é toda feita em ponto baixo com acabamento em ponto caranguejo. Ela também eu coloquei um botão, é assim por dentro, mas você pode trocar por um zíper. Durante a aula eu expliquei para vocês que se vocês fizerem essa bolsa com um fio mais fino de espessura menor, você terá uma bolsa mais maleável, o que nesse modelo é muito bom. Então, se você utiliza fio náutico, fio barbante, esse é um excelente modelo para você estar fazendo. Eu espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Espero também que vocês tenham conferido a última aula do canal, que foi uma mochila de crochê. Eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição, caso você tenha perdido. No final do vídeo eu também deixo essa aula para vocês. Espero muito que vocês gostem desse modelo, espero que vocês reproduzam. Se você fizer, me manda lá no Instagram ou quando você postar você me marca, que eu tô sempre de olho. Lembrando que se ficar alguma dúvida durante a aula, você pode sem problema nenhum comentar aqui ou me procurar lá no Instagram para te ajudar. No momento, meu direct está um pouquinho congestionado, mas logo isso vai resolver. E se você não me segue pelo meu Instagram, já me segue e também no TikTok. Em ambos são o meu nome, Fiostata. Espero muito, muito mesmo que vocês gostem. Já curte aqui esse vídeo, comenta aqui o que você achou. Se você acha que essa bolsa vai ser fácil ou difícil de se reproduzir. E também se inscreve se você ainda não é inscrito. Caso você queira apoiar o canal, nós temos o clube de membros, onde você tem acesso antecipado aos vídeos do canal. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar 500 gramas de fio de malha residual. Você pode utilizar o premium, se é o que você trabalha, ou outros tipos de fio, como o fio náutico, o fio barbante, o poliéster, o fio que você costuma trabalhar, você consegue usar essa receita. Aqui eu tenho 500 gramas para fazer uma bolsa pequena. Se você quiser uma bolsa maior, provavelmente você precisa de um pouco mais de fio. Esse fio aqui eu comprei na Shopee, eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto do fio quanto dos demais materiais. Uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura, um botão de pressão de costura, mas você pode substituir por um zíper, se você quiser mais segurança na sua bolsa. Duas argolas articuláveis e alça de corrente. Eu vou medir aqui o tamanho da que eu tenho aqui, mas aí se você quiser a sua alça maior, você pode fazer maior. Lembrando que além da alça de metal, temos a alça de crochê. Essa alça aqui tem 52 centímetros, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 19 correntes, mas se você quiser a sua bolsa maior de comprimento, você vai fazer mais correntes. Para esse tipo de ponto, não é necessário você fazer correntes ímpares ou pares, tá? Isso não é um problema. Pode fazer qualquer um dos dois. Então, eu vou iniciar fazendo 19 correntes. Pego o início do meu fio e vou cruzá-lo desta forma. Aqui nesse círculo, entro com a minha agulha, pego o fio do novelo e passo por dentro desse círculo. Esse pedacinho de fio aqui, eu puxo para baixo. Agora, é só você pegar o fio que vem do novelo e passar por dentro dessa alça que fica na agulha. Desta forma. Vamos repetir até alcançar 19 correntes ou a quantidade que você deseja. Feito 19 correntes, eu vou medir para vocês verem o tamanho que ficou. 19 correntes, então, ficou com 16 centímetros. Esse não é o tamanho final do nosso comprimento, mas se você quiser maior,
você pode fazer mais correntes. E se você quiser menor, você pode fazer menos correntes. Essa bolsa, ela tem um padrão muito simples, que é o ponto baixo por toda a sua bolsa e o acabamento em ponto caranguejo. Vamos então fazer os pontos baixos. Aqui nós temos as correntes. Nós vamos trabalhar atrás dessa corrente aqui, ó. Tá vendo? Nesses pontinhos bem aqui, ó. Eu vou pular esse daqui e vir nesse para trabalhar o primeiro ponto baixo. Se você não sabe trabalhar o ponto baixo, é assim, ó. Você entra aqui nesse ponto, puxa o fio do novelo aqui pra frente. Ficou com 2 alças na agulha? Pega o fio do novelo e retira essas 2 alças. Vou no próximo ponto, entro aqui com a minha agulha, passo o fio do novelo aqui pra frente e fico com 2 alças na agulha. Pego o fio do novelo e passo para retirar as 2 alças. Então, é só você fazer ponto baixo em cada ponto até chegar na primeira corrente que nós fizemos. Fiz a minha primeira carreira de pontos baixos e sempre que a gente finalizar a carreira, nós vamos fazer uma corrente, desta forma. Agora, eu entro aqui, ó, com a minha agulha no último ponto e passo esse pedacinho de fio aqui pra cima, porque aí eu já vou arrematando ele. Então, fiz a minha primeira carreira, vamos virar o nosso trabalho. E como eu falei pra vocês, essa bolsa aqui, ela é toda em ponto baixo. Então, eu vou aqui, ó, no primeiro ponto, entro, saio lá do outro lado. Esse pedacinho de fio, você mantém ele aqui, ó, em cima do ponto, porque você vai arrematando ele. Passo o fio aqui pra frente e faço ponto baixo. Tá vendo? Vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo por várias carreiras, ó. E esse pedacinho de fio vai deixando aqui no meio, que a gente vai arrematando ele, ó. Vou no próximo ponto, saio do outro lado e faço ponto baixo. Muito simples essa bolsa, por isso que ela é tão rápida para ser feita. E novamente nós vamos fazendo ponto baixo até o último ponto da nossa carreira. Feito a nossa segunda carreira de pontos baixos, para finalizar ela, vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Vou desde o primeiro ponto, continuar fazendo ponto baixo. Olha só. Comenta aqui se quando você viu a foto da bolsa, seja na capa do vídeo ou no Instagram, se você achou que ela era tão fácil. E aproveita esse momento para você já se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrita e deixa aqui o seu like se você tá gostando da aula. Inclusive, eu tô aqui conversando com vocês no chat ao vivo, manda aqui uma mensagem que eu tô de olho. Olha, e aí nós vamos fazendo pontos baixos por várias carreiras até alcançar a altura que nós queremos. Eu vou fazer aqui algumas carreiras que eu achar necessárias e aí eu conto pra vocês quantas eu fiz e o tamanho que ficou. Fiz aqui 24 carreiras e eu vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. De altura ficou com 25 centímetros e meio. De comprimento, 19 centímetros. Lembrando, se você quiser a sua bolsa maior de comprimento, você vai fazer mais correntes no início. Se você quiser ela maior de altura, você vai fazer mais carreiras. Se você quiser menor de comprimento, você vai fazer menos correntes. E se você quiser menor de altura, você vai fazer menos carreiras, tá bom? Agora, ó, esse é o tanto que sobrou do meu fio. Eu vou soltar ele todo aqui. Você separa uma quantidade muito boa de fio, que é pra costura e pro acabamento, ó. Eu vou deixar essa quantidade e se faltar, eu costuro aqui na ponta, ó, o fio pra continuar o meu trabalho. Então, ó, separa uma boa quantidade de fio, é melhor sobrar do que faltar, e vai puxando aqui, ó. Se sobrar, depois você costura e arremata, sem problema nenhum, tá bom? Ó, puxou todo, você escolhe qual lado fica pra dentro, qual lado fica pra fora. Esse vai ser o meu lado de fora e esse é o meu lado de dentro. Você vai dobrar
a sua bolsa ao meio. Assim, ó. O meu fio de malha, ele tá com uma espessura boa de aproximadamente, se não é 25, é 30 milímetros, 36. Eu não sei ao certo, tá bom? Mas, por isso, a minha bolsa não vai ficar tão maleável. Ela vai ficar com muita estrutura porque o fio está numa espessura maior. Mas, se você estiver utilizando outro fio fino, a sua bolsa vai ficar bem maleável, tá? Agora, eu vou utilizar a agulha de tapeçaria, que nada mais é uma agulha de tamanho maior, uma agulha de costura, mas você pode utilizar de crochê se você não tiver. Eu indico, gente, que vocês comprem. Eu acho que essa aqui foi R$1 no máximo, porque ajuda muito a agilizar o nosso trabalho, ó, e é bem simples de usar. Agora, vamos pegar aqui e passar o fio pra cá. Feito isso, vamos vir para esse lado, pego um ponto aqui e um ponto do outro lado. E passa o fio. Feito isso, volto para esse lado, entro aqui, pego uma alça, vou no outro lado e pego outra alça. E vou passando o meu fio. A costura, ela é bem simples, né? O importante é que você puxe bem, para que a sua costura fique bem feita. Então, é só a gente repetir até aqui, ó, o último ponto. E aí eu volto para explicar como nós fazemos do outro lado. Costurei aqui, ó, toda a minha lateral. E agora, para você ir para o outro lado, você vai passar o seu fio por dentro dos pontos. Por isso que a agulha de tapeçaria, ela ajuda tanto. Porque assim você faz de uma forma mais rápida, mas tranquilamente vocês podem fazer com a agulha de crochê, tá? Então, passa aqui, ó, o fio por todos os pontos até chegarmos aqui desse lado. Passei o fio e cheguei aqui do outro lado. Agora, é só você juntar também assim, ó, na mesma altura. E vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos daquele lado. Então, eu pego aqui uma alça de cada lado e vou costurar da mesma forma. Se você gosta de outro tipo de costura, você pode fazer também. Você pode adaptar a bolsa para o seu estilo, o seu gosto, sem problema nenhum. Eu só tô ensinando aqui a forma como eu faço. Ó, da mesma forma, nunca se esqueçam de apertar bem, puxa bem, para não ficar com buracos a sua lateral. Tá vendo? É só repetir a mesma coisa que nós fizemos do outro lado até aqui a ponta. E aí eu volto para que a gente faça o acabamento em ponto caranguejo. Costurado as nossas duas laterais, ficou assim, ó. Agora vamos para o nosso acabamento. Eu vou passar o fio aqui só por um, para deixar como se fosse dentro da bolsa. Para aí sim a gente começar o nosso ponto caranguejo. Para fazer o nosso ponto caranguejo, agora voltamos para a agulha de crochê. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, e vou colocar minha agulha. Coloquei, vou trazer pra cá, pra frente, e vou fazer um ponto baixo, desta forma, ó. Ele se chama ponto caranguejo porque vai fazendo pra trás, ó. Então, eu vou no ponto de trás e puxo o fio aqui pra frente. Fiquei com duas alças na agulha, pego o fio do novelo e retiro essas duas alças. Vou no ponto de trás, pego aqui, ó, puxo o fio pra frente
e fico com 2 alças na agulha. Pego o fio e retiro essas 2 alças. Vou no ponto de trás, olha. Puxo o fio aqui pra frente e retiro da agulha. Nós vamos repetir esse ponto por toda a volta da nossa bolsa. Pode fazer esse ponto aí, ó, por toda a volta aqui, ó, até chegar aqui novamente. Aí eu mostro pra vocês como que a gente finaliza. Fiz aqui o meu acabamento todo no ponto caranguejo, olha só como que fica. E agora, eu vou cortar o meu fio, puxo ele aqui, venho aqui, nesse próximo ponto, passo o fio e puxo bem. Vou aqui onde eu fiz o primeiro ponto caranguejo e passo o fio também. Aí você não aperta muito, porque o ponto ele tem que ser um pouquinho esticado, tá? E agora é só a gente passar esse restinho de fio dentro dos pontos e depois costurar pra não soltar. É muito importante você costurar essa ponta pra não soltar, tá? E olha só como que fica. Tá vendo, ó? Aí aqui vai costurar, né? E por dentro fica assim. Agora, vamos colocar o nosso botão, que se você quiser, você pode substituir por um zíper. Como eu já comentei com vocês algumas vezes, eu não tenho dica de costura pra passar, porque eu não tenho técnica em costura, muito conhecimento. Eu tenho uma pessoa que faz os forros pra mim e costura o zíper e botão, então eu não tenho muita experiência. Mas você vai colocar um botão desse lado e outro desse, pra fazer o fechamento. Eu vou costurar aqui e volto pra parte das alças. Já costurei o meu botão, ficou assim. E agora é a parte da alça. A alça de crochê é esse modelo aqui, que eu tenho uma aula aqui no canal ensinando somente a fazer essa alça, por isso que eu não vou ensinar nesse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa alça que eu fiz, ela ficou com 29 centímetros. Então, eu vou pegar a minha meia argola, vou colocar na minha alça, junto com a minha alça de corrente, que é só você também pegar aqui, ó, uma parte, abrir e encaixar. Olha que coisa fácil. E na outra, a mesma coisa. Lembrando que você pode fazer a sua alça maior, tá? Ó, e aqui desse lado, a mesma coisa. E agora é só a gente aplicar essa alça aqui na nossa bolsa. Pego aqui, aí você escolhe como que você quer aplicar. Se você quer aplicar ela na bolsa toda de assim ou de assim, como é que eu vou fazer. E eu vou fazer assim, ó. E desse lado aqui. A mesma coisa. Aí é pra essa alça aqui ficar menor. Deixa eu ver qual lado que fica melhor, porque ficou bagunçado aqui, peraí. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu arrumar. Passa pra cá. E coloca de volta. E aí essa alça, ó, você pode colocar ela de assim pra ficar mais bonita, ou assim mesmo, dessa forma que eu coloquei. Deixa eu tentar mostrar pra vocês como que fica do outro jeito, peraí.
que é assim, ó. Você vai pegar aqui, ó. E você tem que sair do outro lado, assim, ó. Ó, a diferença, essa tá assim e essa tá de assim. Aí é gosto, você vê o que você mais gosta. Peraí. Aí você vê o que você mais gosta e você faz. E também, gente, vocês não têm que colocar as duas alças. Aqui eu coloquei porque eu achei que ficou bonita as duas, tá? Mas, tranquilamente, vocês podem colocar só uma, seja ela a de metal, que é de corrente, né? Ou só de crochê também, não tem problema. Você vê o que você mais gosta, ó. É um pouquinho mais complicado de colocar porque a alça... Porque tem esse ponto aqui de caranguejo, né? E aí, fica assim o resultado da nossa bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou medir o tamanho final da nossa bolsa. Vamos ver aqui o tamanho dela, ó. De comprimento, 19 centímetros. De altura, 14 centímetros. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar. Pegue aqui, clica no gostei, assim você me apoia e assim ajuda também o canal a crescer. Se você reproduzir esse modelo, me manda lá no Instagram que eu vou estar de olho. E também comenta aqui que cor que você vai fazer esse modelo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu vou estar respondendo, não tem problema nenhum. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me siga no meu Instagram para você acompanhar o meu dia a dia e eu te espero no próximo vídeo.